E aí, pessoas, vamos começar mais um podcast Conecta Talk. Quem fala aqui é a Priscila Antunes, eu sou a host desse podcast. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast mais conectado do cosmos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre rotina. A maioria já me conhece aqui por conta da rotina, mas eu quero falar sobre rotina e longevidade. E para isso eu trouxe uma convidada peculiar, que vai fazer você refletir bastante sobre o que de fato é ter uma rotina para a longevidade. Antes disso, eu quero te apresentar um produto novo lá da Bebaprana, que é a nossa parceira aqui do nosso podcast, que se chama Coffee Shot. Para quem me conhece do Ayurveda, você já deve ter aprendido ou ter escutado em algum momento uma indicação minha muito importante na hora de tomar o café. Você sabe que eu não sou contra o café. O grande problema do café está no excesso. E o Ayurveda, ele tem uma indicação que é colocar um pouquinho de noz moscada, um pouquinho de cardamomo no café para melhorar a digestão, inclusive da cafeína. O Coffee Shot é um produto da Bebaprana que é uma mistura de especiarias. Então o que a gente faz? A gente torna esse seu café mais bem digerido e também anti-inflamatório. Aqui a gente tem cúrcuma, canela do Ceilão, gengibre, páprica, pimenta e cardamomo. Ou seja, é o mix completo de especiarias para você colocar no seu café e potencializar os efeitos anti-inflamatórios. No seu momento ali de manhã, quando você acordar, o ideal é você tomar café de 30 minutos a 1 hora depois que você acorda. Então você vai acordar, você vai fazer a sua rotina diária, que é raspar a língua, tomar um chá, beber uma água, olhar o clima, se expor, né, à luz natural, fazer uma oração, fazer uma meditação. Depois disso você vai tomar lá o seu café da manhã e o seu cafezinho preto. Você vai pegar uma colherzinha de chá do Coffee Shot, lá da Bebaprana, e vai colocar nesse seu café para potencializar esses efeitos nele. Meu cupom de desconto na Bebaprana é Pri Antunes, tudo maiúsculo. E agora vamos para a nossa querida convidada, que você pediu para ela estar aqui. Foi ideia sua, a minha avó. A gente conhece ela como Vó Leni, mas na verdade o nome dela é Elenir. E eu queria, vó, antes de mais nada, sim, que você se apresentasse, né? Quem é a Elenir? Onde que a Elenir nasceu? Qual foi o ano que você nasceu? Fala um pouquinho aí pra gente. É o seguinte, eu depois que a Priscila se formou, aí eu já procurei, né? Estar sempre escutando ela. Eu nasci no dia 13 de agosto. De que ano? Numa sexta-feira que caiu. Ela adora falar isso. E nesse ano que foi 1936, quer dizer, para o outro mês, se Deus quer, eu já estou fazendo meus 87 anos. Ou seja, já está quase com 87. É. Nasceu lá na década de 30. Vamos dizer que é 87. Mas graças a Deus, tive uma infância muito boa. Onde foi que você nasceu, vó? Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Ah, você nasceu em São Cristóvão? Eu nasci em São Cristóvão porque o meu pai, ele era na rua General Argolo, ele tinha uma oficina. De quê? De marcenaria. Então ele fazia bancos, inclusive até teve uma Tem um banco dele lá na casa da minha mãe. É, eu ainda tenho um banquinho dele lá em casa. Então, e depois ele começou a ter assim pedidos de rodas de bicicleta para fazer embalagem, né? Até que naquela época foi uma época boa, porque graças a Deus ele até ganhou um dinheirinho melhor. Mas sempre foi assim, marceneiro e procurando sempre nos dar muita atenção.
E sua mãe, Irene? A minha mãe, era dona de casa. Nessa época, era dona de casa, mas ela dava pensão. Comida? Dava pensão para os empregados do meu pai. Ou seja, já somos aí de uma família de empreendedores. Entende? E dali depois nós fomos para... Então, e vocês foram morar em Caxias? Ah, mas isso já foi muito tempo depois. Depois nós fomos, papai conseguiu compramos uma casa em Brasipina. A casa muito boa. Que aí começamos assim, foi melhorando de Brasipina, fomos para... Então, na época, Brasipina era um bairro bom. Tá, entendi. E as casas eram todas iguais, muito bonitinhas. Só que depois o papai ainda fez obra nelas, e ela tinha um terreno muito bom. Dali depois nós recebemos uma herança do meu avô. Aí, o que aconteceu? Avô, pai de quem? Pai da irmã da minha mãe. Tá. Era meu avô. Então, o que aconteceu? Recebemos uma herança deles e tivemos que ir para morar em Duque de Caxias. Que era para poder, dali, o que nós recebemos da herança, construímos... Era um terreno. Tá. Construímos 2 casas. E numa das casas a gente morou, mas só moramos 4 anos. E você tinha que idade quando você foi morar lá em Caxias? Você lembra? Meus 14 para 15 anos. Já era adolescente? Já era adolescente. E outra coisa, nessa época era poço de água. Ah, tá. Então a gente... Tinha televisão nessa época? Não. Você tá vendo a gente... Até a geladeira, era geladeira de madeira que meu pai comprava gelo e botava na parte de cima. Nossa, eu nem sabia que existia isso. Existia. Uma geladeira de madeira, e colocava gelo lá dentro. O gelo em cima, na parte dela, e embaixo as coisas. Quer dizer, dali, o que aconteceu? A gente não gostou do ambiente de Caxias. Entende? Porque tinha um cara lá de olho na sua irmã, não era? E ele passava na porta e dizia, ele ainda tinha coragem de falar, eu ainda vou pegar essa menina. Aí vocês saíram de lá com medo. Aí meu pai disse, não, nós não podemos ficar mais aqui com vocês duas, né? Já 2 adolescentes. Aí é que fomos então para Ramos. Aí vocês foram para Ramos. Porque também foi uma herança da parte do meu pai. Terreno lá também. O outro foi herança da minha mãe. Entendi. Mas essa foi do meu pai. Aí pôde construir, então, a casa de Ramos. As heranças na época eram terrenos, tá, pessoas? Só pra vocês entenderem, não eram milhões na conta, tá? Aí ia fazendo até as obras, né, devagarinho. Aí você construía a casa naquela herança que você recebeu. Daquele terreno. E é o seguinte, Val, uma vez você conversando comigo lá em casa, você me contou como que era a sua rotina na infância. Que o seu pai, ele estabelecia uma rotina para vocês dentro de casa. Hora de acordar, hora de dormir. Me conta um pouco como é que era essa rotina. Nós tínhamos horário para acordar porque sempre estudamos de manhã. Tá. Então nós chegávamos da escola, almoçávamos. Minha mãe tinha o hábito de... Você acordava que horas? Era umas 6h30, 7h. Então não acordava tão cedo? Não. 6 horas, assim? Não, mas para nós, né, era com vontade cedo de ficar na cama. Aí o que aconteceu? Nós chegávamos, almoçávamos, e a minha mãe tinha a rotina de quê? De depois da comida, tirar um soninho. Fazia... Sempre foi assim. A soneca da tarde. Aquele quando a gente levantava, é que a gente tomava o nosso café, aí é que íamos começar a estudar. De tarde? Era de tarde. Tá. Depois do descanso. E dormia que horas? Nós dormimos no máximo. Antigamente, papai dizia cedo para a cama.
Tipo o quê? 8 da noite? 8 da noite, 8, 8 e meia. Ou porque, seja... porque aí nós já tínhamos televisão. Tá. Mas até a televisão, tudo tinha horário para ver. Não era essa televisão de hoje em dia que já passa programa toda hora, e né? não era essa televisão mesmo de que você... vai escolhendo um monte de filme, um monte de canal. E mesmo as coisas que nos deviam ver, que nós éramos educados assim. Quando nós recebíamos visita, sabe o que acontecia? A mamãe fazia um sinal com a vista assim, já sabia que era o quê? Para sair da sala. Que era conversa de adulto. Que era conversa de adulto. Entendi. Então, a nossa rotina sempre foi assim. Muito bem ordenada, organizada. Muito. E até os próprios, nós frequentávamos bailes. Em ramos. Não é baile funk que eu ia não, tá? Não. É baile funk era chamado baile do mês. Baile da primavera. Tá. Tem só isso. Então, nós íamos, nós não fomos privadas de nada. Eu sei, eu tenho fotos suas assim no carnaval, então a gente ia sempre com papai e mamãe do lado. Ah, tá. Nós não íamos sozinhos. Aí papai alugava a mesa no clube, eles dois ficavam lá sentados. Quando ele dizia, tá na hora, vamos embora. E a alimentação, como é que era? Era saudável. Me conta, você lembra como é que era o café da manhã? Então, eu até estava, quando eu disse que eu ia vir para cá, eu falei assim, eu vou falar uma coisa que eu me lembro muito da nossa rotina de alimentação. A gente acordava, nós morávamos perto de um açougue e papai todo dia de manhã ia nesse açougue, comprava, nós sempre fomos 4, né? Ele comprava 4 bifes, e naquela época a carne era boa. Caríssima também, né? E o nosso café era de fato café com leite, mas depois de ter comido um bife frito. Você comia um bife de manhã? Era de manhã. Pedaço de carne? Era. Dieta carnívora. A nossa alimentação. E a gente gostava. Era tipo um whey protein. Acordava e tomava whey protein. Aí dali a gente depois comia o pão, tomava com café com leite, né? Na hora do almoço, a gente almoçava quando vinha da escola, né? Mas aí já tinha sempre mamãe, sempre com aquele feijão e arroz, né? Feijão, arroz, muito legumes. Muito legumes comia, salada. Legumes. E o jantar? O jantar também a gente jantava. Comida, sopa, como é que era? A mamãe às vezes fazia sopa, mas a maioria mesmo era comida. E o lanchinho? O que lanchava de tarde? Era uma fruta, tá. ou ela fazia um mingau. E tinha o horário para comer? Tinha. Não comia a hora que queria? Não, até a hora do banho a mamãe falava. Hora do banho? Hora do banho, a gente ia uma atrás da outra. Bem organizado, bem ordenado. Muito. E depois disso, vó, isso aí você está contando um pouco sobre a sua infância da minha, e sobre a sua adolescência. Isso. Com que idade, assim, você começou a trabalhar? Você trabalhou de fato? Conta um pouco pra gente sobre isso. Quando eu morava em Caxias, eu tinha uma tia que era irmã da minha mãe. Então, ela estudava acordeon. Tá. Então, ela... Eu vou botar aqui pra você, nesse vídeo, a foto acordeon, do acordeon. Não é a sanfona. Você não vai saber o que a sanfona é de grupo. Acordeon é teclado e botão. Então, ela queria por força que eu também aprendesse. Eu dizia, tia, eu não gosto disso. Nisso você ainda não era casada? Não. Era solteira? Foi na época que eu morei em São Francisco, em Duque de Caxias. Então, o que foi que ela fez? Para me convencer, ela me comprou um acordeon. Te deu de me deu. Aí eu entrei na escola dela, que era até em Ramos, nessa época. Aí comecei a aprender. Eu tenho... Aí você morava em Caxias, ia lá em Ramos estudar acordeon. Tá. E aí eu ia com ela. Bonde? Hein? Como é que era? Bonde. Ah, tá. Passava na São Luís Gonzaga.
Ah, que interessante. É. Passava ali em São Cristóvão. Passava em São Cristóvão, passava... esse bonde entrava até na rua Senador Alencar para sair. Ou seja, não tinha mototáxi, não tinha essas facilidades que tu vê hoje em dia, não. Tinha que nada, esperar o bonde, não tinha carro, correr atrás do bonde ônibus e entrar no atrás. bonde, entendeu? Não tinha essas facilidades, não. É. Aí você foi lá e estudou acordeon. Aí eu estudei acordeon, mas não gostei. Mas você dava aula? Chegou a dar aula de Não acordeon? cheguei a dar aula. Tá. Mas nós fizemos, eu e com as outras alunas, fizemos muita, assim, chamava-se audição. Nós, no Social Ramos Clube, a gente ia lá e tocava, né? Recebi o diploma, de fato. Sim. Mas nunca dei aula, não me interessei. E aí depois disso, você trabalhou com alguma coisa ou Não conheceu trabalhei meu avô? nunca. Nunca. Não trabalhou eu nunca. Olha trabalhei. só, eu vou contar pra você que ela não trabalhou nunca. Nunca. Depois disso, você conheceu meu avô. Aí casou. Isso. Tá. Aí você engravidou. Com Logo, que idade você engravidou? com 22 anos. E aí, você descobriu o que no dia do parto? Olha, eu fiquei meio receosa, porque meus pais, principalmente a minha mãe, ela já não me tinha diálogo comigo para explicar. Não conversava nada. Nada. Sim, Tanto coisa da é época. que eu fiquei grávida de gêmeas e até na hora eu não sabia que era gêmeas. Até o dia do parto. Até o dia do parto. Ou seja, nunca fez uma ultrassonografia. Não. A última ultrassonografia, que já estava já no final, Sim. é que a doutora disse para mim, engraçado, eu estou presumindo uma inchação. Apertou a minha barriga e disse, mas não sei explicar o que é isso. Era outra gêmea que estava sendo criada na boca do estômago. Entendi. Entende? Tanto é que ela levou mais de meia hora depois para nascer. Então, primeiro nasceu a minha mãe. Nasceu a tua mãe. Aí a minha mãe nasceu e você não sabia não que era sabia. gêmeos. Aí a parteira, o que é que fez? Nasceu dentro de casa. Parteira. Naquela época a parteira era em casa. E eu sem saber. Isso no ano 60, década de 60. Isso. Aí a parteira fez um sinal para minha mãe no quarto, dizendo que tinha outra. E eu digo, ai meu Deus, o que é isso? Aí ela disse, mas aí a outra nada de nascer. Não senti mais contração nenhuma, nada. Aí eu falei para a parteira assim, dona Clementina, já não sinto mais nada. Eu posso fazer uma força para ver se eu fico livre da placenta. Aí ela disse, faz. Se você sentir vontade, você faz. Aí eu fiz essa força. Aí quando ela nasceu, a outra, que foi a Sheila, ela pegou a parteira, as perninhas dela, segurou assim, disse assim, olha aqui o que é que você Olha queria. pra placenta, outro bebê. Olha a placenta. E Deus foi muito bom E não comigo. doeu. Não. Foi sem não, dor. Por isso que eu digo, existe parto sem dor. É, as pessoas acham que não. Existe. Eu não senti nada. Aí, mas Deus sempre foi muito bom comigo. O que é que aconteceu? A minha placenta colou Sim. na parede dos rins. Aí essas pessoas antigas, ela começou muito a rezar. A parteira. Para que nada de mal que ela Aconteceu. soltasse. E graças a Deus, soltou. Elas nasceram, Priscila, com 1 quilo, 950. Nasceu pequenininha, né? Eram pequenininhas. A mamãe até, nessa época, foi correndo lá para o comércio para comprar roupa para outra, porque ela só tinha enxoval de uma. Mas foi uma alegria muito grande. Não precisou de ficar internada elas. Elas foram criadas à base de leite condensado.
não foi para médico. Só para fazer uma observação aqui, gente, essa criação com leite condensado tá completamente errada. Só que na época delas, na década de 60, essa era de fato a recomendação. Então ela apenas seguiu a recomendação de 1960. O conhecimento ele serve exatamente para isso. Então por isso que hoje eu rebato e debato muito com as pessoas que são só científicas, com as pessoas que são inscritas dentro do pensamento 100% científico, porque o mundo ele não funciona só com ciência. Porque se o mundo funcionasse de fato somente com a ciência matemática, a ciência da meta-análise, do randomizado duplo cego placebo, estaríamos talvez consumindo coisas que até então eram saudáveis e a gente sabe hoje que não é. Não é. Tá? Então só uma observação aqui. Mas aí tu alimentou minha mãe. A mamãe dissolvia o leite condensado na água, fervia. Ali ela cozinhava esse arroz japonês, o branco, para ficar aquela papinha mesmo. E dava papinha para elas no leite e dava pra gente mamar para elas. Elas comiam leite desde pequena, arroz desde pequena. Apavorada. Estou. E olha, se criaram, quando elas fizeram 21 dias, elas que nasceram com 1,950 kg, já estava com 2,5 kg. Ah, claro, com leite condensado. Leite condensado e arroz. Pois é, não tinha como, né? Mas graças a Deus, foram criadas, estão aí agora com 60. Ô, vó, todas essas perguntas, só pra gente fechar aqui uma linha de raciocínio. Sim. Dentro do mundo, do planeta, a gente tem algumas regiões que são chamadas de Blue Zones, tá? Essas regiões são as regiões que contemplam as pessoas mais longevas do mundo. Então tem lá na Califórnia, Loma Linda, tem na América Central, se eu não me engano é em Porto Rico, tem na Grécia, que é uma ilha lá na Grécia, tem na Sardenha, que é Itália, né, uma ilha italiana, e Okinawa no Japão. Se você for parar para observar, são lugares completamente diferentes, culturas completamente diferentes. São, por exemplo, a base da alimentação em Okinawa é arroz. A base da alimentação na Sardenha é alimentação mediterrânea, que é uma das alimentações mais anti-inflamatórias, né? A base da alimentação na Califórnia é outra. Então, se você for parar para observar, a base da alimentação desses lugares não são iguais. E aí os pesquisadores, eles foram pesquisar, procurar, né, por que as pessoas nesses lugares são longevas, chegam a mais de 100 anos, inclusive, lá nesses lugares. Só que não é só chegar aos 100 anos, é chegar aos 90, aos 100 anos com saúde, com a saúde mental equilibrada, com as habilidades musculares, né, com a força equilibrada para a idade. E eles foram estudar e eles observaram exatamente isso, que todos eles tinham um estilo de vida em comum, uma rotina conectada, ou seja, eles sempre se alimentaram de comida da região, comida fresca. É claro que hoje, às vezes, a gente, de fato, não consegue, não tem essa possibilidade, mas eles plantam, né, lá no lugar. Minha avó falou que a gente comia muito legume. Você chegava a plantar coisas em casa? Quando nós morávamos em Brás de Pina, fizemos diversos... O quintal era muito grande. Fizemos diversos canteiros. Então, a gente tinha quiabo, alface, até os ovos... Papai fez, na época, um grande galinheiro. E a gente chegava, era tanto que elas botavam, que a gente tinha até freguesia na porta. Vendia para vender os ovos. Altamente empreendedores. E nessa época dos ovos, a mamãe, o que fazia? Tirava de manhã só a gema, botava no liquidificador, batia com leite, uma xícara. Ora, batia, para você ver, nós éramos adolescentes, com vinho. Porque essa minha tia, irmã da vinho mamãe... mesmo? Vinho com álcool? Era o quinado Ramos Pinto. Mas era o que isso? Era vinho, para botar dentro do ovo e a gente tomava.
Teoricamente era um alimento nutritivo. Era. Tá. Na região da Blue Zones, uma das bases da alimentação, claro que eu não estou mandando ninguém tomar vinho aqui, principalmente na nossa cidade, isso era coisa da época. Mas na região dos Blue Zones, dependendo do local, por exemplo, Sardenha, o vinho é uma base da alimentação. Então, vinho, muitas frutas vermelhas. No caso da Itália, entra o trigo, né? Mas é um trigo ancestral, não é esse trigo anão que você vê aqui no Brasil, completamente modificado pela indústria, transgênico, etc., cheio de agrotóxico. Não, é uma alimentação mais natural. Além disso, as pessoas dessas regiões, né, que vivem mais e têm mais saúde, elas são pessoas que também têm rotina, ou seja, têm horário. Então, elas de fato seguem o ciclo circadiano. Elas acordam cedo, se alimentam em horários corretos, elas vão dormir cedo, elas têm muito contato com a natureza. Então, a minha avó morou em lugares longe do centro da cidade. Ou seja, lugares que tinham mais contato com a natureza, que hoje a gente sabe que não é mais assim, né? Não é. Caxias não é assim, Brasília não é assim, Ramos não é assim, mas na época era. Então, ela teve, de fato, esse contato, né, com os tópicos que a gente vai estudar sobre as Blue Zones. E o mais interessante aqui desse podcast é que eu acabei de aprender com a minha avó que somos de uma família de empreendedores. Eu não sabia disso. Eu sabia que o meu bisavô, ele tinha sido marceneiro. E eu já sabia que a sua mãe, a minha bisavó Irene, ela era dona de casa e tal. E aí, o que eu queria falar nesse podcast, mais especificamente sobre prosperidade? Que a prosperidade, ela começa, de fato, na sua mentalidade e no seu dia a dia, na sua vida. E é engraçado, vó, porque assim, a gente quando vai falar de prosperidade financeira, a gente sempre acha que é ser rico, que é ser milionário, e é um dos pontos, né? E é maravilhoso ser rico, ser milionário. Mas a prosperidade, ela está muito mais associada, na verdade, a uma autoimagem, como a gente se enxerga. Quando a gente, de fato, tem um ajuste na nossa autoimagem, a gente se enxerga próspero, a gente consegue colocar isso para frente. E o que eu ia falar aqui é que sempre, desde sempre, olhando para toda a minha família, a minha tia, sua irmã, a Eunice, a sua mãe, né, a minha bisavó Irene, as suas filhas, Shirley, a minha mãe, que é Shirley, e a Sheila. Quando eu olho para toda a família, você é a única pessoa que, na tua visão, percepção, né? na minha visão, é a mais vaidosa de todas. Sou. Então eu sempre lembro de você muito arrumada, não com roupas caras, mas assim que nem ela tá agora. Arrumada, sabe? Não é? Muito arrumada, ela sempre gostou de usar brincos, cordões, joias, óculos que combinem com a roupa. E eu queria te perguntar, vó, se você cresceu nesse ambiente assim, se a sua mãe se arrumava muito, como é que era? Não. Não, né? Isso é seu. Não. É intuitivo. Era muito simples. O próprio meu pai, até eu achava que ele era até mais. Porque ele, apesar de trabalhar em traço de madeira, passar na serra, essas coisas todas, ele só andava de terno e de chapéu. Sempre arrumado. Sempre arrumado. Entendi. Agora, minha mãe não. Minha mãe já era sempre simples. Ela queria que nada incomodasse a ela. A minha irmã também. Não era. Eu sei, vaidosa. a tia Nicinha nunca se arrumou. Nunca, nunca. E quando eu me arrumava, ela ficava admirada, olhando e dizia, nossa, que blusa bonita. Tudo que eu aparecesse de novidade, assim, como você tá bonita. Ela me elogiava demais. Sempre, né? Sempre. Vó, vamos comer um biscoitinho? Vamos? Biscoitinho da alegria. Para me dar mais alegria aí. É. E sempre fui uma criatura muito criativa. A gente vai falar sobre isso. E vó, você estava falando, né, que você sempre foi uma criatura muito criativa. Me conta isso da criatividade. Por exemplo, no meu lar, quando eu me casei... Você se casou com que idade? 21 anos. Ah, tá. Engravidou com 22. 22 eu engravidei logo. Tá. E eu era uma criatura que às vezes meu marido chegava em casa, ele dizia assim, ué, eu acho que eu entrei num apartamento errado. Eu lembro disso.
Por quê? Eu mudava os móveis de lugar, estava sempre. Às vezes me desfazia daquele, criava uma coisa dentro de casa. Um ambiente diferente, mas um ambiente acolhedor. Mas que eu também, eu queria e me sentia bem. Não era que eu quisesse, por exemplo, eu vou mudar. Não, não era. Eu gostava de ver sempre novidades. Sempre coisas novas. Sempre. Que alegrassem os seus olhos. Os meus olhos é a minha vontade. E quando a gente vai estudar um pouco sobre prosperidade, a gente acaba entrando, claro, no assunto da abundância, né? A abundância, hoje as pessoas levam ela muito pro lado material. Eles acham que é excesso de bens materiais. Só que, na verdade, a abundância, ela é um estado de espírito. Quando você, de fato, tem uma mente alinhada, conectada com o estado de espírito abundante, você consegue ser uma pessoa mais criativa, porque você consegue se conectar melhor com a fonte infinita da inteligência desse universo, que é Deus. E todos nós aqui somos co-criadores. Então a gente cria a partir de um ponto central, de um ponto inicial, que é Deus. E a minha avó falou que nunca trabalhou, mas isso é mentira dela. Porque eu lembro que você costurava, você vendia almofada, você vendia perfume. Como que você nunca trabalhou? Eu trabalhava em casa, né? Assim. Mas eu também hoje trabalho em casa. Não é? Eu trabalho na minha casa, vendendo a comunidade Saúde Conectada, sendo professora. Então, às vezes, a pessoa, principalmente a mulher da sua época, né? Ela tirava essa responsabilidade dela do trabalho, porque a pessoa achava que trabalhar era estar do lado de fora, mas você sempre trabalhou dentro de casa. Inclusive, eu fui uma criança que fui criada por ela, né? Desde os 4 meses de idade, quando a minha mãe acabou... Trabalhava fora. A licença maternidade dela, a minha mãe não me colocou numa creche, foi minha avó que me criou. E eu só entrei no colégio com 6 anos, então eu sempre tenho essa memória dentro de mim, né? Quem me criou foi minha avó. Não foi minha mãe. E, gente, criar uma criança, um bebê, uma criança, é muito difícil. Eu sei que eu tô vivendo isso hoje. E então, minha avó trabalhou muito. E conta pra gente como é que era essa sua fase aí de vender almofada, que você costurava, que você vendia perfumes. Perfumes não eram inflamatórios. Porque o meu marido, ele trabalhava num laboratório de ciência francesa. Então, ele tinha facilidade. Aquelas bombonas que vinham da França com as essências, depois de toda retirada e colocada nos vidros do laboratório, o que acontecia? Era lavado aquelas bombonas, então vinha ainda muito perfumes. Então, ele trazia aos litros, que eu vendia como perfume para chão. Vendi muito. Eu lembro disso. Vendi muito. Ou seja, sempre empreendendo. Sempre. Dali... O pai era marceneiro que vendia geladeira de madeira, banco, né? Bancos, cabides. A minha bisavó, só para contextualizar essa história, o seu pai era brasileiro. E a minha bisavó, portuguesa. A minha bisavó, que é a mãe da minha avó, ela veio para o Brasil ainda criança, bebê, né? Com 7 anos. Naquela época que tava tendo aquela, tipo o Covid-19. A espanhola. Gripe espanhola, né? Que é o influenza. E tava tendo lá isso na Europa e elas meio que vieram fugidas para cá. Não foi tanto por conta da escassez financeira, então estavam passando muita dificuldade financeira lá. A minha família é de Leiria, então para quem conhece Portugal, ali é uma região do lado de Fátima, então é uma região ainda mais interiorana, imagina naquela época. E eles estavam passando dificuldade, passando fome lá e vieram para cá de navio. Inclusive nessa vinda, não foi a minha tataravó, que a sua bisavó morreu de influenza, não foi? Foi. Quando ela veio para cá, você vê, ela morreu. A minha avó tinha a minha mãe
Não, minha avó tinha 7 anos de idade. A sua mãe tinha 7 anos quando a sua avó morreu. Foi. Então, quem cuidou das duas filhas, que eram Foi o duas pai. filhas? O pai. Foi meu avô. Elas foram criadas pelo pai. Então, Foi. a sua mãe... E meu avô, o que é Aham. que ele fazia em Caxias? Você vê, Caxias é coisa Já longa. tinha aquele terreno de Caxias, É, então. Ele tinha um laranjal Uhum. e vendia laranjas. Bem coisa de português mesmo, né? Tudo. Trabalhar com, Tudo. com vendas. Com coisas assim, É. bem grotesca, né? Não, Vamos nada de chamar. grotesco. Eu adoro trabalhar com vendas, adoro vender, gente. Tá? E aí... Mas eu também adorava vender. Eu sei, tanto que você era uma boa vendedora. E aí, vó, você veio então dessa mentalidade do empreendedorismo. Embora Sempre, hoje você não sempre. tenha tido essa percepção naquela época, mas agora tô te explicando isso. Tá. Até para fazer essas conexões do que eu também vivi e aprendi. Então eu lembro que grande parte da minha infância eu vi você vendendo os perfumes de chão e as almofadas. É. Eu costurava Uhum. e oferecia. E o que eu lembrei? Eu acho que nessa época eu devia ter uns 10 anos de idade. E quem estudou comigo sabe disso, porque às vezes eu comento no Instagram e quem estudou comigo no colégio lembra. Nessa época, o colégio, a gente estava começando ali com um computador, eu acho, 13 anos, 12 para 13 anos de idade. E eu era uma das poucas alunas do colégio que tinha computador, porque o meu pai, ele tinha um computador lá da empresa que ele trabalhava e ele tinha uma impressora lá. E eu lembro que eu comecei a imprimir coisas do colégio que antigamente a gente só conseguia ter essa impressão através do mimeógrafo. E comecei a vender essas xeroxes de coisas do colégio. Você Custava, fazia sei lá, aquelas apostilas. 10 centavos de cruzados, eu nem lembro qual era a moeda da época. E eu lembro muito dessa questão mesmo, porque eu acredito que como eu vivi isso e eu vi esse movimento dentro da minha casa, isso foi mais fácil de eu pegar. E outra coisa que eu também gostaria de falar aqui pra vocês, só pra gente linkar com essa questão da mentalidade e longevidade. Minha avó, além de ter tido uma rotina durante toda a vida dela, uma alimentação de certa forma saudável para o que era na época, ela sempre teve essa autoimagem mais ajustada, então ela sempre gostou de se arrumar, sempre gostou de ser criativa, né, dentro ali das condições dela, dentro da casa dela. E a minha avó, ela sempre teve uma conexão que eu lembro, assim, de toda a família, tanto você quanto a sua irmã, A Nicinha. a tia Nicinha, com o lado espiritual. E eu queria que você contasse assim um pouco pra gente, né? Que você sempre foi uma mulher de muita fé, de muita oração, né? Sempre leu a Bíblia. Eu sempre me virei muito para Deus. Inclusive a tia Nicinha queria ser freira, não queria? Era. Eu lembro E disso. tinha uma época que ela queria. Uhum. Ela também era muito religiosa, né? Ela pedia muitas forças a Deus porque ela teve problemas com o filho. Sim. Então ela pegou, se virou para a parte espiritual. Mas eu também, não foi assim, nem por causa dela, é porque eu sempre achei que quando tem que acontecer, acontece. Uhum. Nada é premeditado. Assim Nada eu é por penso. acaso. É, assim eu penso. Porque quando a gente tem uma fé, a Priscila é uma coisa muito linda. Eu agora, então você vê, estou morando em Teresópolis. Sim. O que é que acontece? Quando eu acordo, eu abro a janela e vejo aqueles montes. Inclusive, você vê o dedo de Deus. Sim. Entende? Eu me realizo ali. Só contemplando aquela natureza. Só contemplando. Aí eu me boto na janela, agradeço a noite que ele me deu. Por muito que às vezes eu tenha assim um problema, mas eu acho que tudo é justificativa que a gente passa. Então eu agradeço a Deus, vejo aquelas coisas. Aí eu me sento, antes de fazer a minha rotina, essas coisas. Primeiro vou fazer a rotina da língua. Você raspa a língua. Raspo. E vejo, Priscila, quando a gente passa mesmo, o que é que sai? De saburra. É uma coisa, aí você lava bem o raspa-língua, aí eu torno a passar outra vez. Você sente
ela fininha. A limpeza, né? Limpinha. Então eu faço aquilo, depois me sento, aí vou fazer minhas rezas. Então até hoje, a minha parte espiritual, com a idade que eu estou botando, eu ando me sentindo mais espiritual. Mais conectada ainda, né? Mais. Sim. E é engraçado que quando eu escrevi aqui, para perguntar para você, eu coloquei assim, né, para explicar que minha avó sempre foi de fato uma pessoa muito religiosa, muito conectada ao Cristo e que eu sempre via a minha avó sendo uma pessoa muito grata pelas circunstâncias dela. Tá escrito aqui, ó, gratidão. E ela acabou de falar que a primeira coisa que ela faz quando ela acorda é agradecer. Eu agradeço. Esse passo a passo aqui, né, ter uma autoimagem ajustada, não a vaidade em si, como vício, mas a vaidade que realmente te conecta à criatividade abundante do universo, à gratidão, essa prática espiritual no dia a dia, a rotina. Muito lindo. Tudo isso leva você para uma rotina próspera na sua longevidade, na sua saúde, que vai fazer você chegar, né, ali num determinado ponto da sua vida, a ter saúde mental. Mesmo quando determinadas circunstâncias não estão boas para você. Então esse é o grande segredo da cocriação da realidade, da recriação da realidade. É estar em conexão com uma mentalidade equilibrada e entender que essa conexão ela transcende você e ter essas práticas no seu dia a dia para que você consiga cada vez mais subir degraus, subir patamares e alcançar determinados objetivos dentro da sua vida, seja esse objetivo a saúde. Na verdade, os objetivos eles têm que ser conectados: saúde, relacionamento, dinheiro, abundância espiritual, transcendência, lazer, família, etc. Então tudo isso tem que estar de fato conectado. E é interessante, vó, que hoje eu também gravei um podcast aqui com o Dr. Gui e recentemente você passou por um problema, né? Apareceu 2 cânceres de pele. Sim, né? Na perna. Na perna. Eu não esperava isso, mas eu digo, dos males o menor. Tratei com ele, estou aqui. E ficou tudo bem. E é engraçado, porque eu lembro que o Gui ele falou assim pra mim: nossa, Pri, a sua avó é maravilhosa. Ela chegou aqui no hospital, no consultório, acho que foi no hospital, pra tirar a lesão e ela chegou com maior naturalidade. Falando assim, e essa lesão aí não faz parte de mim não, pode tirar da minha perna, tá tudo bem, tá tudo certo. E ele percebe que o processo de cura dessas pessoas que encaram esse tipo de problema dessa forma é muito mais rápido. A recuperação dessa pessoa, ela é muito mais rápida do que de uma pessoa que chega lá com medo, né? Com diversos questionamentos sobre, de fato, se aquilo ali é grave ou não, ou seja... Porque o medo não é fácil. E aí quando a gente vai observar, é uma forma de pensar, é uma mentalidade, é uma forma de pensar adquirida ao longo dos anos. E veja bem o que minha avó falou, a Nicinha, que é a irmã dela, era completamente diferente. Então, muitas das pessoas, elas agem dessa forma intuitivamente. Então, minha avó, ela nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo que eu estou produzindo aqui para você, de mentalidade, que eu estou estudando sobre mentalidade. Mas hoje, estudando sobre isso, eu olho para minha avó e falo assim, caramba, tudo o que eu sei sobre mentalidade, tudo o que eu agi de forma intuitiva sobre mentalidade, eu adquiri da minha avó. Até mesmo um parto rápido e indolor até o momento do puxo, que foi assim pra mim, quando a Ana Sofia nasceu, eu olho assim e falei, caramba, eu acho que isso veio lá da minha avó. Então essa ancestralidade, até mesmo de ancestrais que nós não conhecemos, impacta no nosso dia a dia, impacta na nossa rotina, impacta na nossa mentalidade. Tanto a parte boa, quanto também a parte negativa. Tanto que lá na Comunidade Saúde Conectada tem uma roda que é só sobre ancestralidade, que é a cura dos processos da nossa ancestralidade. Tanto do que a gente teve acesso e conhecimento, quanto do que a gente não teve acesso. Porque é importante a gente neutralizar isso. É importante a gente entender o momento de vida de cada ancestral. Eu só sei da minha ancestralidade até a tua avó, que é a minha bisavó. Antes disso eu não sei de mais nada. Você sabe? Antes da tua avó? Não. Também não? Então tem coisas que a gente não tem acesso.
ela morreu muito cedo. Mas a gente carrega isso da nossa família geneticamente e mentalmente. Tanto que há trabalhos que apontam que, por exemplo, pessoas que foram presas, né, lá no Holocausto, os judeus, que conseguiram sobreviver em meio a todo aquele sofrimento, a terceira geração dessa família tem polimorfismos genéticos de depressão ainda, que foi adquirido por conta desse gatilho naquela época. E é muito importante a gente ter acesso a isso, porque quando temos conhecimento do processo, a gente consegue mudar o rumo e sair daquela posição de vítima, né? Então, eu sou vítima das circunstâncias dos meus ancestrais. Não, a gente precisa pegar todos esses pontos e colocar de forma positiva, observar, né? Porque em cada problema tem uma oportunidade. Né? Observar a oportunidade daquele problema para a gente crescer. Então, hoje, tudo, quando eu olho assim, de mentalidade que eu já produzi na minha vida de forma intuitiva, sem fazer de forma ordenada, como de fato eu tenho feito ultimamente, porque eu estou estudando esse tema, mas quando eu olho para a intuição, para intuitivamente, até mesmo essa minha facilidade de empreender, eu lembro da minha avó. Não sei se você lembra, avó, quando eu era fã do El Chan. Era não, que eu ainda sou. Inclusive, eu fiquei sabendo que vai ter show do El Chan em agosto e eu quero ir nesse show. Mas vamos ver o que eu vou dizer até lá. Eu não sei se você lembra, vó, quando eu era fã do El Chan, que eu ia lá nos shows do Chan, que você sempre me levava e etc. Lembra que eu tinha um fã-clube? Então, como é que era isso, gente? O meu primo tá aqui, ele tá rindo porque ele lembra. Como é que era esse negócio do fã-clube, tá? Na minha época existia uma revista chamada Capricho. Tinha outras revistas. Lembra, Kelly, o nome das revistas? Eu me lembro dela, Capricho. Mas qual era o nome das outras? Capricho. Tinha muitas. Capricho, Boa Forma. Essas revistas assim. Então, o que acontecia? Você abria um fã-clube, você anunciava, você pagava para anunciar lá naquela revista o seu fã-clube. Então, o nome do meu fã-clube era Fã-Clube Oficial do El Chan. E aí eu colocava o endereço da minha casa. Outras pessoas que eram fãs do El Chan me mandavam carta querendo entrar no fã-clube. E o que eu fazia? Eu produzia conteúdo, sabe o Instagram? Então, eu produzia conteúdo. Eu pegava papéis, era tudo conteúdo manual. Pegava papéis e fazia um jornal. Era tipo um jornalzinho do El Chan. Então, eu ia no show do Chan, tirava fotos com o Padre Washington, Beto Jamaica, enfim, do Renatinho da Bahia. Inclusive, o Renatinho da Bahia cantou no meu casamento. Meu casamento foi junto com o El Chan. Sheila Carvalho, Sheila Mello, etc e tal. Então, eu tirava foto de todo mundo e colocava dentro desse jornalzinho. Contava uma história, todo mês tinha uma história nova do El Chan. E eu vendia esse jornal. Então, a pessoa, ela pagava uma mensalidade para ela fazer parte desse meu fã-clube e todo mês, através de carta, ela recebia o material do El Chan. Isso é uma forma de empreender. Então, aquela Priscila que vendia lá a Xerox no colégio era, sei lá, 1 centavo ou 10 centavos, eu não lembro. A assinatura do fã-clube do El Chan, que eu acho que era R$5 na época, as pessoas tinham que botar o dinheiro na carta e mandar o dinheiro pra mim por carta. E aí ela entrava de associado no fã-clube e eu ia mandando os conteúdos para essas pessoas. Tudo isso sempre foi uma forma de empreender. E talvez, de fato, eu tenha aprendido isso somente ao observar o movimento da minha avó. Porque como eu fui criada por ela e sempre fiquei muito dentro de casa, então eu via esse movimento dela. E eu acho interessante falar sobre isso aqui, porque na sua visão, talvez você tenha achado até o momento atual que você nunca trabalhou. Mas na verdade o que você mais fez foi trabalhar, porque você era dona de casa, fazia esses produtos para vender, o perfume da limpeza. Olha ela pensando, refletindo. Trabalhar. Eu trabalhava mesmo. O meu primo tá lembrando aqui. É tanta coisa, né? Eu vendia sacolé. Você lembra disso? Eu comprei freezer. Comprava de frutas naturais. Não era sacolé. Batia no liquidificador, não era nada artificial de pacotinho, não.
Era de frutas mesmo. Vendi muito também na porta. Na porta, no prédio, a gente vendia... Prédio batia. Aquele colegial, lembra? Que a gente ia lá no Rocha comprar. Se eu raciocinar agora, conversando com você, tendo essa entrevista, aí eu agora estou vendo que, de fato, o que eu fiz na minha vida passada. Sim, trabalhar mesmo. A Helenir passada. Ter aquela vontade de melhorar. Eu tinha. E sabe uma coisa que eu lembro? Que na época a gente não tinha dinheiro. Não. Assim, gente, a gente nunca passou fome. Né? Nós nunca fomos pobres, nunca passamos dificuldade dentro de casa, a gente não tomava refrigerante, que era um luxo, né? A gente não tomava refrigerante, a gente não ia no shopping, a gente não ia em restaurante, a gente sempre teve uma vida simples, mas a gente também nunca foi pobre. Coisa simples. E vivíamos lá em São Cristóvão, né? Eu sou de São Cristóvão, minha avó também falou que nasceu lá, então a família é meio que lá. Zona Norte subúrbio. E eu lembro, vó, que todo mundo andava de ônibus e a gente andava de táxi. Tu lembra disso? Me lembro. E quando eu olho para esse movimento hoje, eu vejo o quanto a minha avó se esforçou para andar de táxi. Para ter agora esse benefício. Porque, na verdade, o que ela prezava, ela era pela experiência. Não é? Eu lembro, inclusive, de uma vez que, quando eu era fã do El Chan, eu ia para outros estados. Gente, era uma loucura. Eu ia para outros estados atrás do El Chan para ir nos shows. E a galera do fã-clube, ninguém tinha dinheiro. Essa que é a verdade. O que a gente fazia? A gente alugava a van. Então a van pegava a galera... Kombi. Era Kombi até. Kombi. A gente alugava uma... Sabe a Kombi do Mamonas Assassinas? E a gente alugava uma Kombi, pegava a galera no aeroporto e aí a gente ia... Eu não, né? Mas porque eu não ia muito nessas viagens assim de São Paulo. Mas a galera fazia isso. Alugava a Kombi e ia pros shows. Eu ia muito pros shows do interior. Então, Friburgo, Teresópolis, não sei o que, esses festivais de tomate, eu ia aqui no Rio de Janeiro. Só que teve uma vez que teve um show muito importante do Tchan em São Paulo. E a minha avó não queria ir de jeito nenhum na Kombi, na van. E eu lembro que a minha avó falou assim, não, a gente vai de avião. E eu falava, mas vó, era VASP na época, VASP nem existe mais. Eu falei, vó, mas avião é muito caro. Ela, não, a gente vai de avião. Então, agora ela deve estar tendo essa percepção de que ela trabalhava para dar esse luxo, não só para ela, como também para todos, porque a ideia dela era servir todo mundo. E eu lembro que a gente comprou, minha avó comprou, a gente foi lá no guichê, na hora, no Santos Dumont. Minha avó comprou VASP, o avião. Eu falei, meu Deus do céu, a gente vai andar de avião. Eu devia ter uns 14 anos, 15 anos. Vocês não vão acreditar, isso é lei da atração. Vocês não vão acreditar quem sentou do meu lado no avião. Sheila Mello. A gente entrou no avião, era o avião do El Chan, porque eles não tinham um avião fretado, não tinha isso naquela época, eles também usavam ônibus. Também usavam. Ou usavam um avião que todo mundo usava. O Chan entrou no avião e sentou a Sheila Mello do meu lado. E a gente foi conversando a viagem inteira. Ou seja, prezar por esse tipo de mentalidade atrai de fato o cenário que você quer viver. E em meio a circunstâncias ruins. E essa questão de andar de táxi era muito presente na minha cabeça, porque eu lembro que era uma época que só andava de táxi quem de fato era rico. Nós não éramos ricos, mas a gente poderia desfrutar desses pequenos luxos, desses pequenos confortos que não eram diários e não eram recorrentes. Por quê? Por conta de todo esse esforço. Muitas das vezes, hoje, eu vejo isso. Como eu vi muito esforço também da minha família, não só da minha avó, mas de outras pessoas da minha família, para de fato conseguir prosperar, né? Para conseguir. Minha avó que pagou minha faculdade de nutrição. Se hoje eu sou nutricionista, foi minha avó que pagou. Depois que eu consegui trabalhar e pagar as minhas coisas, a minha faculdade de medicina foi o FIES, eu pago até hoje o FIES, inclusive. Então, assim, como eu fui inscrita também, vendo todo esse esforço da família para de fato ter conforto e prosperar,
a gente cresce na crença do esforço. E eu já me vi muito nessa crença do esforço e tenho, inclusive, que me controlar de vez em quando, porque quando eu vejo, eu tô trabalhando sem parar, achando que esse esforço todo vai me levar à prosperidade. Mas, na verdade, o que leva a gente é a ordenação dessa forma de pensar. Não necessariamente ter que trabalhar, como eu já trabalhei muitas vezes, e todos nós que estamos aqui, e você também aí do outro lado, acordar às 5 horas da manhã e chegar para casa e parar de trabalhar à meia-noite, né? Às vezes a gente tem fases, determinadas fases da vida que às vezes são importantes. Mas é interessante entender que o esforço, ele não leva ninguém a ser milionário, porque tem muita gente fazendo muito esforço que vive dentro do pensamento de escassez, que foi uma coisa que eu nunca vi da parte da minha avó, não do resto, mas da parte da minha avó, e não prospera. Então eu resolvi de fato trazer a minha avó aqui para falar com você sobre uma rotina de longevidade, só que eu não queria só falar sobre uma alimentação saudável que traz longevidade, ou só falar de uma alimentação que previne doenças crônicas, Alzheimer e demência, não. Sim. Eu quis mostrar para você como que é a forma de pensar da minha avó, e ela ainda nem tinha se tocado muito nisso, acho que agora que ela tá percebendo, que levou a gente e que reverbera hoje na minha vida e que com certeza mais ainda vai reverberar na vida da Ana Sofia e dos outros bebês que virão por aí. E quando ela ia pros shows dos Tchan? Era eu sempre atrás, nunca. Né? Lá na Bahia, na Bahia. Foi Bahia, Macaé, Salvador, então. Eu lembro que uma vez o compadre Washington te chamou pra subir no palco pra dançar. Juro por Deus, eu tenho foto de não sei onde é que tá, mas eu tenho a foto da minha avó lá no palco. Eu sempre ali atrás dela. A da Sheila Carvalho também. Então. Aí vocês foram todos embora, eu fiz amizade com o Diogo, aí ele falou, fica aí. As meninas do seu fã-clube ficaram putas. Ele é do fã-clube, vai ficar aí na casa da Sheila Carvalho. Eu falei, o cara me chamou pra ficar igual pra ele. Por que eu conheci a Sheila Carvalho? Por que eu conheci? Porque a gente foi nessa viagem pra Salvador e não só dessa viagem de Salvador, na verdade eu conheci a Sheila Carvalho porque a minha avó me deu de presente de 15 anos uma viagem pra Disney. E como é que foi isso? Eu tava com a revista Caras na mão. Eu comprava todas as revistas que saiu, o El Tchan. E eu comprei uma revista da Caras e lá tava dizendo que a Sheila Carvalho, ela ia numa viagem pra Disney com uma empresa de turismo que tinha contratado ela para ela ficar uns 5 dias lá com as pessoas. Na verdade, essa empresa ela era do Tchan, se chamava Tchan Tour. Era uma empresa que fazia essas viagens. E aí eu lembro que na época era assim, ou você tem festa de 15 anos ou você tem a viagem. E foi no primeiro ano do governo FHC. E o real, ele se equiparou ao dólar. Então tudo se organizou. Contribuiu para essa viagem acontecer. Lei da atração. E aí, entre aspas. E aí, eu lembro que quando chegou nesse negócio da viagem, o dólar tava R$1. E a minha avó falou, eu lembro como se fosse hoje, o valor da viagem foi R$1.200. Aí minha avó falou, olha, vai dar pra gente ir nessa viagem. Não vai dar pra ter festa, mas vai dar pra gente ir nessa viagem. E aí a gente foi. E eu conheci a Sheila Carvalho lá nessa viagem, a gente tem contato até hoje. Acho que eu vou até chamá-la aqui para esse podcast. Conheci a Sheila Carvalho na viagem e nessa viagem desde então, enfim, ela descobriu que eu era do fã-clube e me conectou com outras pessoas de outros fã-clubes aqui do Rio de Janeiro, porque eu não tinha Instagram, não tinha rede social para eu conhecer as outras pessoas, então ela me conectou com outras pessoas e fizemos uma grande comunidade do El Tchan. E tudo isso foi graças à minha avó. Para finalizar, avó, aqui esse nosso podcast, eu queria que você deixasse um recado, assim, para mim, para as pessoas que estão vendo, do que você gostaria que ficasse gravado para a eternidade. Qual o recado que a Dona Eleni, conhecida como Bisa Leni, gostaria de deixar como recado? Olha, o recado vai ser até espiritual. Tá. Pode ser que tenha gente que não importa a religião. Claro.
eu peço muito a Deus e agradeço a Ele, a minha família que eu tive e que meus descendentes possam nunca se desviar para o mal. Seguir, ter uma retação na vida. Que vocês têm filhos, ainda são filhos pequenos, e eles precisam de muito amparo. E que Deus, Nossa Senhora, Santa Idelgarda, que eu peço muito a ela agora, que olhem por vocês, que vocês tenham forças e saúde para ver só coisas boas na vida de vocês. O recado é não se desligar Não se da desligue espiritualidade. da espiritualidade. Porque esse recado é para lá. Porque a gente, apesar de não ver a espiritualidade, mas tenha no coração, gente, tenha. Porque Deus é muito misericordioso e é isso que Ele quer. Então, para fechar aqui, quais foram as habilidades que minha avó ensinou para você? Pensamento na abundância. Super positivo. Fé. Ajustar a sua autoimagem. O mais importante de todos é ter fé e ser grato. Nada isso mais é do que agradeço. Tem uma passagem bíblica que é assim: peça e será dado, né? Seja grato. Agradeço. Eu não sei de cabeça qual é essa passagem, mas tem lá na Bíblia, tá na base da tradição cristã. Então, tudo isso que minha avó falou aqui são recados que parecem simples, que às vezes, de um primeiro momento, você fala, isso é muito óbvio, só que é o óbvio que faz você ter uma vida abundante, conectada e desinflamada. Obrigada por você estar aqui no Conecta Talk. Obrigada, vó. Vai ficar para a eternidade. Isso daí, você que não sabia o que era um podcast, agora você já sabe o que é um podcast. E muito obrigada pela sua participação ilustre e inusitada. Quando quiser. Ok, em breve voltamos. Beijo. Tá bom. Um beijo. Tchau. Tchau.